Giro de Itália 2022, 20ª etapa, 168 km, 3 montanhas categorizadas, penúltima etapa para algum atleta ou alguma equipe sair com uma vitória ou uma vitória a mais, assim como a última etapa para mexer de forma significativa com o trabalho em equipe na classificação geral. Porque a última etapa é o contrarrelógio acaba sendo uma qualidade muito específica, você diminui drasticamente os atletas que têm chances de ganhar a etapa ou não existe muita oportunidade de mexer drasticamente na classificação geral, a não ser que a classificação geral estivesse numa configuração onde as diferenças seriam muito pequenas e entre esses atletas que estão na classificação geral, tem algum que tem uma qualidade excepcionalmente melhor do que os outros, o que não é o caso. Então, para quem gosta do resumo, o vitorioso da etapa de hoje, Alessandro Couve, da UAE, ele saiu da fuga. Fuga formada, faltando 50 km, ele saiu da fuga, conquistou a etapa de hoje. Em relação à classificação geral, nos 4 km finais aconteceu o bote final da Bora. O Hindley, que tinha um déficit de 3 segundos em relação ao Carapaz, agora tem uma vantagem de 1 minuto e 25 em relação ao Carapaz. O segundo beneficiado do dia foi o Mikel Chiliquento Landa, que agora tem uma diferença de apenas menos de 30 segundos em relação ao Carapaz. Classificação geral, Hindley a 1 minuto e 25, o Carapaz, e a 1 minuto e 50, Mikel Chiliquento Landa. Amanhã, contra-relógio, é muito improvável que o Carapaz ou qualquer outro atleta consiga tirar mais de 1 minuto e 20 em relação ao Hindley. Então a gente não pode contar que já está ganho, mas parece que o cenário está relativamente decidido. Em relação à diferença do Carapaz e do Mikel Chiliquento Landa, é uma diferença que um dia excepcional ou uma motivação extra pode acontecer algo nessa classificação, a gente vai saber amanhã. Para quem gosta do resumo é isso. Bom sábado para vocês. Para quem gosta do bate-papo do que aconteceu, que é o que importa, certo? Essa é a etapa de hoje. Talvez o momento mais crítico em relação a administrar a intensidade, cuidar da equipe, cuidar da hidratação, cuidar da alimentação, tenha sido a primeira subida, que era a subida mais longa, e também era uma oportunidade para se formar a fuga. O pelotão ele não facilitou para a formação da fuga hoje. Então, para quem assistiu desde o começo da etapa, várias movimentações para tentar formar a fuga tinha dificuldade de se destacar do pelotão. Fuga formada, hoje a grande estrela do dia não era a fuga, apesar da vitória ter saído da fuga, mas eram todos os elementos estratégicos da fuga, como o Lenar Kamna da Bora, que estava na fuga e seria usado mais na frente para a classificação geral. Algumas imagens para vocês. Esse foi o momento que a fuga tentava se formar, como vocês podem perceber. Esse foi o momento onde eles conseguiram um gap, e daí eles foram consolidando, ganhando um pouco de tempo. Inicialmente o Mathieu Van Der Poel ainda estava nas movimentações da fuga. Já dando meu palpite de amanhã, eu acho que o cara do dia amanhã no contrarrelógio será o Mathieu Van Der Poel. Eu acho que as movimentações, o que ele fez no começo foi muito mais para se beneficiar desse deslocamento e ganhar essa margem de tempo em relação ao pelotão, para ir desacelerando ao longo da etapa e ter perna para ganhar o contrarrelógio de amanhã. Essa é a minha sugestão. Enquanto isso, no pelotão do Camisa Rosa, quem chamou a responsabilidade foi a Bahrein Victorious. Eu disse ontem que a minha torcida era para o Hindley. Eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva, por que a torcida era para o Hindley, por que a Bora tá no... por que a Bora fez um trabalho excepcional, por que em segundo lugar a Bahrein Victorious tem feito algo incrível, e por que em terceiro lugar a Ineos é irreconhecível. A Ineos, ela não é uma equipe que transmite segurança ou que se impõe no pelotão. É extremamente pessoal, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. Não tem as informações, não tem os números, mas é muito mais em relação ao comportamento e o que pode acontecer dentro do ônibus dessas três equipes, Bahrein Victorious, Ineos e Bora. Esse era o pelotão que nesse momento estava sendo conduzido
pela Bahrein Victorious. Aqui, ó, faltando 52 minutos, o Alessandro Colvi, ele simplesmente chegou para a fuga e falou assim, tchau. E ele não é um ótimo escalador. E numa etapa de montanha dura, ele saiu, deixaram ele abrir, ele, segundo a própria entrevista dele, ele falou assim, mas o que você fez, como que você gerenciou? Ele falou assim, não tinha o que gerenciar. Foi no limite 100% do tempo que eu estive lá sozinho. Então, o cara literalmente é o que a gente pode dizer de uma vitória na raça. Em relação a várias movimentações na fuga, obviamente a fuga foi se desmantelando. Não aconteceu nada super importante até a última montanha, até os quilômetros finais, até esse momento. Assim que a Bahrein Victorious, ela fez um trabalho de conduzir o pelotão, talvez nos momentos mais críticos, não dá para saber se eles estavam na frente, instruídos para conduzir o pelotão de uma forma que as características dessa condução vão de encontro ao Mikel Landa, ou se eles efetivamente estavam fortes, vai lá, full gás e o Mikel Landa está bem. A minha sugestão, como a gente percebeu, o Mikel Landa ele não responde muito bem às acelerações, a mudanças de intensidade de forma mais bruscas. Talvez ele sofra, e a gente não sabe, não dá para saber, por exemplo, qual que é o estilo de quando a Bora está na frente ou quando a Ineos está na frente, obviamente cada uma dessas equipes deve ter uma característica de como eles conduzem. Eles começam mais forte na montanha, estabiliza o ritmo, tem outros que começam mais tranquilo, estabiliza com um ritmo mais forte no meio da montanha, não dá para saber. Eu tenho a impressão que a Bahrein Victorious ela não foi para frente porque ela queria desgastar o pelotão. Eu acho que eles foram na frente para colocar um ritmo forte o suficiente para que eles pudessem conduzir o ritmo de uma forma que beneficiasse as características do Mikel Landa. Mas é mera especulação, não tenho a mínima ideia se efetivamente é isso. Faltando 3, 4 quilômetros, as equipes tinham o Sivakov para o Richard Carapaz, o Lennart Kamna estava na frente, o outro gregário do Hindley tinha ficado para trás e o Mikel Landa já estava sozinho. Então esse era o cenário nos últimos 3, 4 quilômetros. Vários atletas começaram a sofrer, vários atletas começaram a perder tempo, entre eles o Nibali, com a última participação dele numa grande volta, ele vai aposentar, começaram a acontecer vários gaps, e esse é o cenário da classificação geral. A Ineos, com um atleta ainda, o Sivakov, o Rich Porte seria o cara que estaria acompanhando o Carapaz nessa situação, mas nesse momento o Sivakov com o Carapaz, o Hindley sempre grudado, sempre respondendo a qualquer movimentação, e o Mikel Landa e Hugh Carth ali na imagem. Uma pena não poder usar de forma mais abundante. Essa foi a aceleração. Essa foi a aceleração do Hindley com uma resposta imediata do Carapaz. E o Landa, como eu havia dito e como a gente viu pelo menos nas últimas 3, 4 etapas, ele não vai para o vermelho nessas variações de aceleração. Eu acho que para o estilo de pedalada dele, o custo é extremamente alto em responder às acelerações mais bruscas. Por isso a minha teoria, vocês podem colocar se vocês acham que faz sentido ou não, por isso a minha teoria de quando a Bahrein foi para frente é para proteger o estilo dele e não simplesmente para desgastar os outros atletas. A aceleração do Hindley, que na minha opinião ele esteve... Difícil saber se ele estava mais forte, mas eu acho que a moral dentro da equipe da Bora estava muito mais sólida, com muito mais movimentações importantes, com vários atletas indo para frente do pelotão, indo para frente da fuga, podendo fazer alguma coisa. Aquela etapa onde a Bora simplesmente destruiu o pelotão e não destruiu o cara mais importante, que era o Hindley. Então eu acho que a moral, a expectativa, o desejo de fazer algo dentro do ônibus da Bora era muito mais relevante do que dentro da Ineos. A Ineos teve um comportamento muito mais passivo. Eu não acredito que a moral
dentro do ônibus da Ineos estava tão elevada quanto a da Bora. E eu acho que isso é fundamental, principalmente quando a fadiga começa a aparecer. Por isso que a minha torcida era pro Hindley. É que o Hindley representa a minha torcida pro trabalho em equipe. Como vocês sabem, eu sou super fã. Eu acho que existe um motivo para o ciclismo ser em equipe, porque deve vencer aquele atleta que a equipe apresenta o melhor trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe é extremamente dependente da moral da equipe. Como a equipe, como que eles dividem os objetivos e como eles vão compartilhar o sucesso ou as frustrações. E a forma e a escalação da Bora, eu acho que era muito mais de encontro ao comportamento deles do que a Ineos. A Ineos, é estranho tentar entender qual que é a moral dentro do ônibus da Ineos, qual é a moral deles na estrada. A gente percebeu num dia como hoje, eles deveriam aparecer na frente do pelotão, controlar o pelotão, ter um domínio absoluto do pelotão. Isso tem se tornado cada vez mais difícil no ciclismo moderno, mas não dá para imaginar que a moral dos caras estavam lá em cima. Eles estavam muito mais no módulo como que a gente vai fazer para manter a camisa rosa, e eu acho que a moral dentro da equipe da Bora era muito mais: estamos fazendo a lição de casa e a gente sabe qual vai ser o momento certo do ataque, que foi esse momento. O Lennart Kämna, que estava na fuga, dropou, voltou, colocou um ritmo forte. Obviamente eles estão se falando pelo rádio, então eles sabem que eles poderiam ter feito isso. Isso foi o momento que o Carapaz sobrou. No exato momento que o Carapaz sobrou, o Hindley, ele foi embora. Ele poderia ser escoltado pelo Lennart Kämna. Primeiro, talvez o Lennart Kämna não tivesse perna, mas segundo e o mais importante, se o Lennart Kämna ele volta e fica atrás do Carapaz, tem o efeito psicológico de ter alguém atrás dele, e ele pode falar em tempo real, não só pelas imagens, mas ele pode falar no rádio. Ele tá quebrado, ele tá desconfortável, ele não consegue encontrar cadência. A gente sabe, quando a gente tá atrás de alguém que tá numa subida e o cara fica uma mais leve, uma mais pesada, uma mais leve, uma mais pesada, é que ele tá tentando encontrar algo na perna dele que já não existe mais. E quando você tem um ciclista atrás para passar isso em tempo real, o cenário fica óbvio. O gesto corporal do Hindley era infinitamente mais confortável do que o do Carapaz. E daí ali estava o Lennart Kämna grudado na roda do Carapaz. A diferença só foi aumentando. Vitória do Alessandro Colvi. O Carapaz ele quebrou de forma tão feia que até mesmo Mikel Landa e o Hugh Carth, que tinham sobrado do camisa rosa, eles passaram e ganharam tempo em cima do Carapaz. Aqui o vitória do Alessandro Colvi. Cadê a chegada do Carapaz? Eu não vou ficar indo e voltando muito a imagem, senão vão pegar a gente. Essa foi a classificação do dia. O Colvi foi o primeiro cara, que é um cara que estava na fuga, e daí chegou o... Cadê o Hindley? Foi o sexto colocado. O Hindley sexto colocado, e daí aqui a briga da camisa rosa. Hindley, Hugh Carth, Mikel Landa e o Lennart Kämna, e o Carapaz ele não chegou nem entre os top 10. Daí o que aconteceu? Lembrando que foi 2020, então o Carapaz ganhou em 2019, Lennart Kämna ganhou em 2000 e o Theo Guggenhardt da Ineos ganhou no contrarrelógio do Hindley no Giro de Itália de 2020, então ele tem esse gostinho, 2021, então ele tem esse gostinho amargo de ter vestido a camisa rosa e perdido no dia seguinte. Agora ele conquistou a camisa rosa e é muito improvável que ele vá perder. Eu preciso encerrar o vídeo porque a bateria do computador vai acabar. Eu preciso da classificação geral, para vocês terem uma perspectiva. O Hindley agora ele tem uma vantagem de 1 minuto e 25 em relação ao Carapaz e 1 minuto e 51 do Mikel Chiliquento Landa. Eu acho que é isso
para a etapa de hoje. Foi uma etapa realmente de virada. Como eu disse, vocês podem se sentir extremamente confortáveis em discordar de absolutamente nada. Eu não torço para absolutamente ninguém em pessoal. Quando eu tenho uma torcida, ou é porque o cara merece pelo esforço individual, mas não é lutando pela classificação geral. Em geral, eu torço pro cara da classificação geral quando ele representa uma equipe que está trabalhando para aquele objetivo, que no caso é a Bora. E por que eu torço para a equipe? O ciclismo pode ser um esporte extremamente cruel. Um ciclista individualmente, ele pode passar a carreira dele inteira trabalhando duro, treinando duro e nunca vencer. Agora, quando ele faz parte de uma equipe vitoriosa, profissionalmente ele é reconhecido por isso. Então é por isso que eu torço pela equipe, porque eu torço pelos ciclistas. Quando você torce para um ciclista, esse ciclista se beneficia, mas não necessariamente ele entrega o resultado para a equipe inteira. Então o ciclismo passa a ficar muito frágil. O ciclismo é forte enquanto existem equipes fortes, e é por isso que eu torço para a equipe. E é isso. E reconheço o esforço individual de todos esses caras que são um absurdo. Abraço, tchau, bom sábado.